E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tô magnânimo e a gente vai vir aqui para mais uma aula de Figma. Hoje a gente vai aprender a usar essa ferramenta aqui e vamos por partes. No caso aqui, a coluna da esquerda, a gente tem as layers, que é onde vai ficar todas as nossas camadas. E a gente tem aqui a parte de assets, ou assets, que é onde vão ficar nossos componentes, todas as coisas que a gente for criando. A partir disso daqui, a gente tem o nosso frame. O frame é uma das coisas mais importantes que tem aqui no Figma. Por quê? Porque dentro da ferramenta, isso daqui é como se fosse uma mesa. Toda essa parte é como se fosse uma mesa. E o frame é como se fosse uma folha de papel onde você vai desenhar o seu design. Então a gente já começa aqui fazendo o nosso frame. A gente vai usar a largura de 1366 por 720. A altura aqui no caso não importa muito, porque como é uma página web, a gente vai usar mais. A gente também tem pré-selecionados, pré-estabelecidos aqui pelo Figma, e isso ajuda muito na questão dos celulares. Por exemplo, você quer fazer um design de Android, para celulares Android, já tem aqui, é só clicar. Quer fazer para iPhone? Tem aqui já, é só clicar. Tem até para smartwatch, que é muito legal, para tablet, até para social media, por exemplo, no Instagram. Um post no Instagram, tem aqui o tamanho que você poderia fazer qualquer coisa aqui dentro e só ir lá e publicar. Então isso daqui é bem legal mesmo. Logo em seguida aqui a gente tem nossas formas geométricas, tem o retângulo, a linha, a arrow, o círculo, o triângulo, a estrela, e a gente pode selecionar fotos a partir daqui. Aqui ao lado a gente tem os atalhos, isso daqui ajuda muito, por exemplo, o R. Você vai usar muito o retângulo, então é muito mais prático você só vir aqui e apertar R do que ter que ficar selecionando aqui em cima todas as vezes. Por exemplo, apertou R, vem aqui, segura, pronto. Você cria o retângulo do tamanho que você quiser. Outra coisa aqui também legal são as imagens. Você pode vir aqui, Place Image, clicou, vai abrir aqui. Você vai lá selecionar a sua imagem onde tiver. No caso, vou selecionar esse vetor aqui. Aí, a partir do momento que você selecionou, ele já vai ficar dessa forma. Você clica onde você quiser soltar, no caso vou selecionar aqui, e aqui ele abriu o meu vetor onde tem todos os traços que eu fiz no Illustrator. E aqui a gente tem outra função legal, que no caso seria como transformar tudo em vetor. Você pode vir aqui, selecionar tudo, segurando o Ctrl, você vai apertar a tecla E. Então você vai segurar o Ctrl para poder marcar tudo e aí depois aperta a tecla E. E pronto, você fez um vetor, agora não tem mais aquele monte de linha, ele transformou tudo em um vetor só, tá ótimo. Seguindo aqui, a gente tem essa nossa função de mover, que é uma das funções principais. A tecla de atalho é o V e a gente pode mover aqui para qualquer lugar. Isso daqui é o óbvio, mas a gente também pode aumentar isso daqui. Só que com a tecla V, a nossa opção de mover, a gente perde todas as proporções, né? Por exemplo, você não vai deixar o negócio dessa forma aqui, né? E aí a gente tem outra função que é a de escala. A tecla de atalho é a letra K. Você pode vir aqui, apertar a tecla K, selecionar tudo, e com ela selecionada você pode vir e aumentar. Dessa forma você não perde as proporções da sua imagem, do seu retângulo, ou seja lá o que você quiser mover ou modificar o tamanho. Assim é ótimo, você não vai perder resolução, não vai perder escala, não vai perder nada. Essa daqui é a melhor maneira de fazer isso. Seguindo aqui na barra de cima ainda, a gente tem aqui a pen, a gente pode vir e desenhar. Muito provavelmente você não vai usar isso daqui para fazer um design. A gente tem essa função aqui para você poder dar uma arredondada e tal. Aqui é mais para poder desenhar, dar uma brincada. Se segurar o Ctrl, você pode mover todos esses cantos aqui. Dificilmente você vai usar, mas é uma função interessante. Eu vir aqui em Done e a gente tem o lápis. Essa daqui, muito provavelmente, essa daqui você não vai usar mesmo, mas tá aqui. Seguindo aqui, a gente tem a nossa ferramenta de texto. A tecla de atalho é a letra T. Essa daqui você também vai usar muito, então se acostuma com o atalho, que é muito mais prático. Com ela pressionada você pode vir, pegar aqui e segurar. E aí você vai criar uma caixinha aqui de texto. Pode aqui vir aqui escrever qualquer coisa. E você também pode só vir aqui com a tecla T. E em vez de pegar e arrastar para criar uma caixa, você só clica. E aí você vai escrever o seu texto. E a caixa de texto vai ficar selecionada certinha, rente ao seu texto. Dessa forma aqui. Vamos supor que você criou uma caixa de texto como eu fiz aqui em cima, mas você não usou ela toda. Como é que você faz para diminuir? Pega e arrasta? Pode ser também, mas isso daqui não é prático. Você pode vir aqui em um dos cantos e dar 2 cliques, que aí ela vai se ajustar sozinha. Continuando aqui na nossa barra de superior, a gente tem a opção aqui da mãozinha, que nada mais é do que para poder mover. E a gente também tem outra função aqui bem legal, que é a função de comentário. Vamos supor que você fez aqui um botão aqui no seu design e você mandou para o seu cliente. O seu cliente quer que você mude a cor. Você tem como compartilhar essa interface com o seu cliente
e ele pode vir aqui e fazer um comentário, clicando aqui na bolinha de comentário, clicou em cima e pode vir aqui mudar cor e fazer o post. Isso daqui é muito interessante, ainda mais que isso chega por e-mail, então é bem legal se você estiver trabalhando em equipe ou alguma coisa do tipo, vai ajudar muito. Seguindo o primeiro exemplo, se você estiver trabalhando com um cliente e compartilhar o seu design com ele, ele pode vir aqui e comentar qualquer coisa que ele quiser mudar. Isso daqui é bem legal, bem prático e muito útil. Nessa barra superior aqui em cima, a gente tem essas três funções aqui. Nessa primeira função aqui, a gente pode selecionar pontos desse objeto e a gente pode fazer essa seguinte coisinha aqui, que no caso é distorcer ele. Talvez você use no seu design para poder fazer alguma coisa. Isso daqui é bem legal, bem interessante. E você pode fazer outra coisa também, que no caso eu vou falar dela mais tarde. Ainda aqui em cima a gente tem a opção de componente. Esse componente serve para quê? Vamos ainda seguindo o exemplo do botão, vamos supor que você fez aqui um botão, o fundo dele aqui é vermelho e vai alinhar ele aqui na horizontal e na vertical, beleza. Esse daqui é o botão da sua interface. Vamos supor que você está fazendo um formulário, então você vai usar muito isso daqui. Em vez de você ter que criar toda vez que você for fazer, você pode vir, selecionar ele e criar um componente. E aí você pode vir aqui e colocar o botão 1. No caso, esse daqui, ele é o mestre. Então a gente pode vir aqui nossos assets, a gente vai ter aqui, é só vir e arrastar. Então vamos supor que você vai usar isso daqui mais de uma vez, você vem e arrasta em vez de ter que fazer um a cada vez. Aí você fala, mas eu poderia só vir e copiar esse e colar. Sim, mas aí tem uma questão interessante do componente, que é, como esse daqui é o mestre, a gente pode vir modificar ele e todos os outros vão ser modificados também. Por exemplo, a gente pode vir mudar a cor dele aqui para rosa ou para verde, seja lá o que você quiser, e todos os outros vão mudar também. Então isso aqui é muito interessante. Vamos supor que você fez toda a sua interface, quando chegou no final, o cliente foi e pediu para você mudar a cor. Em vez de você ter que ir lá mudar um por um, se você fez um componente, você vai poder fazer isso, vai facilitar muito a sua vida. E ainda aqui na parte superior, a gente tem a última opção aqui, que é a de máscara. Então vamos supor que a gente veio, pegou uma imagem e a gente vai com a tecla K, vamos diminuir ela sem perder as proporções. Vamos supor que a gente jogou ela aqui. Com a opção de máscara a gente pode vir e ela vai fazer essa máscara aqui e vai deixar só o que está do lado de fora. Você pode vir aqui e alterar, por exemplo, diminuindo aqui, vai diminuir, e você pode fazer esse efeito aqui. Você pode poder vir a utilizar isso aqui em algum momento do seu design. Agora finalmente aqui vamos para essa barra aqui da direita, é onde tem a maior quantidade de funcionalidades, e vamos começar aqui dentro da parte de design. Vamos começar com os alinhamentos. A gente tem aqui todas essas opções aqui de alinhamento, elas vão ajudar muito. Vamos supor que você pegou um texto e aqui escreveu, vou deixar uns 50 para melhorar a visualização. A gente tem aqui o nosso item, que é o nosso quadrado. Vou mudar a cor dele aqui para cinza. E a gente tem o nosso quadrado aqui e tem o texto dentro. Então o Figma vai entender que o que tiver que ser alinhado vai ser alinhado dentro deste quadrado, porque a gente selecionou os dois. Então beleza, a partir disso a gente pode vir aqui e jogar à esquerda. Então ele vai alinhar o texto aqui à esquerda, ou ao centro, ou na direita, cima, meio, baixo e por aí vai. Você pode vir colocar exatamente aqui no meio e você vai ter totalmente centralizado. Você pode fazer isso também com a ajuda do Figma. Se você segurar o seu componente, seu texto, seja lá o que for, ele vai fazer essas réguas aqui indicando você quando chegar no meio. Aqui a gente está no meio vertical, de maneira horizontal aqui também. Isso daqui ajuda muito. Ainda se aventurando aqui nessa questão do alinhamento, a gente pode fazer outra função aqui bem legal, que no caso é, deixa eu apagar esse texto, diminuir aqui esse quadrado, segurar o Alt, poder duplicar mais uma vez, selecionar todos, fazer o mesmo esquema, dar essa cor aqui roxo, esse daqui deixar um verde, beleza. A gente pode vir aqui, segurar o Ctrl, arrastar segurando o botão esquerdo, selecionar todos, e aí automaticamente o Figma vai dar essa função pra gente. No caso, vamos supor que você está fazendo uma galeria de foto para um aplicativo que você está fazendo, não sei, e aí você selecionou todos os seus elementos, só que você quer mudar o espaçamento. Você pode vir aqui, nessa linha que tem aqui no meio, e mudar. Por exemplo, 100. Também pode fazer aqui na parte de baixo. Isso daqui é bem legal. Outra função muito interessante que é, vamos supor que você queria que esse quadradinho roxo tivesse no lugar do verde. Você pode vir aqui na bolinha e simplesmente arrastar. Isso daqui é muito prático. Com certeza em algum momento você vai precisar fazer isso e vai te ajudar muito. É bem melhor do que você ir lá manualmente e pegar. Outra função legal aqui é que se você selecionar algum elemento, segurar o Alt e vir aqui no canto e arrastar segurando o Alt, ele vai aumentar de maneira igual para os dois lados. Se eu fizer aqui,
vai fazer a mesma coisa. E a gente vem para essa parte aqui de baixo da nossa barra da direita. Seguindo aqui, a gente pode mexer no eixo X, que ele vai para os lados, e a gente pode mexer no eixo Y, que ele vai para cima e para baixo. Aqui no caso é a largura, por exemplo, é 100 de largura, e aqui a altura, por exemplo, 50. Isso daqui é bem interessante, vocês vão utilizar bastante. Por exemplo, a gente utilizou já no início para poder fazer o frame. A gente tem aqui também a angulação em graus, por exemplo, posso colocar aqui 90, zerar. E aqui a gente tem que fazer o border radius, arredondar os cantos, por exemplo, 20. Ele vai arredondar os pontos aqui em 20. Ele vai arredondar os cantos aqui em 20. Isso daqui é muito interessante. Mas vamos supor que você só quer arredondar aqui em cima, por exemplo. E aí a gente volta lá em cima, para onde eu já tinha falado, que a gente ia voltar antes, que é selecionar essa ferramenta aqui. E segurando o Shift, você vai selecionar os cantos que você quer, no caso esses dois aqui de cima, e vai aparecer essa função aqui em cima. Você pode vir e selecionar, pronto. Daí ele arredondou só aqui em cima. Outra maneira de você fazer isso também é selecionando aqui o seu componente, vindo aqui, e você vai poder selecionar cada canto de maneira independente. Então aqui ele vai abrir esse menuzinho com os 4 lados, e você pode vir e fazer a mesma coisa, 20, 20 e pronto, só aqui em cima. Isso daqui é bem interessante, bem legal. E a gente chega aqui na próxima parte, que é a de fixação, vamos dizer assim. A gente pode ver que aqui ele está à esquerda e ao topo, e tem um tracejado aqui também no nosso frame, indicando isso. O que isso daqui faz? Ele está preso à esquerda e ao topo. Isso significa que se eu pegar o meu frame e arrastar ele aqui para a esquerda, ele vai acompanhar. Mesma coisa ao topo, ele vai acompanhar também. Agora, se eu arrastar aqui para a direita, ele não vai acompanhar, porque ele não está preso à direita. Mas se eu vir aqui e mudar e fazer a mesma coisa, ele vai me acompanhar agora. Isso daqui é muito interessante. Vamos supor que você está fazendo um aplicativo para celular. Nesse aplicativo para celular, você vai vir aqui e vai fazer um menuzinho aqui embaixo com as funcionalidades, não sei. Você vai querer que, enquanto você estiver desenvolvendo, vamos supor que você desenvolveu aqui e não cabe mais, você quer descer. Em vez de você ter que ficar arrastando, aumenta o frame e arrasta, pode vir e deixar fixo aqui no fundo. Daí quando você precisar aumentar o seu frame, ele vai vir junto. Isso daqui é muito interessante. Você pode deixar também fixo em um ponto, no caso clicando aqui, que no caso nesse exemplo aqui vai ter a mesma funcionalidade. Isso daqui é bem interessante. A gente já tinha visto isso antes, mas seguindo aqui no fio, a gente tem acesso às cores. Então a gente pode mudar aqui as cores à vontade. Isso daqui é bem interessante. A gente pode mudar a opacidade. A gente pode também fazer, por exemplo, um gradiente. A gente pode vir aqui, selecionar o jeito que a gente quer. E a gente tem aqui a primeira cor, que é o primeiro quadradinho. E a segunda cor, a gente pode vir aqui, sei lá, colocar um azul. Geralmente sempre a opacidade vai vir em 0. Pode vir e aumentar para 100. E aí você vai ter o seu gradiente. Um gradiente aqui no caso, só de exemplo, bem feio, mas a gente pode ir seguindo. Aqui embaixo a gente tem a opção de stroke, que no caso seria o contorno. Por exemplo, aqui a gente fez o contorno, tá em 1 pixel, vamos aumentar para 10, fica bem visível, pronto. A gente também pode mudar a cor dele por aqui, por exemplo, deixar vermelho. A gente pode deixar ele oculto, para fazer isso com tudo, tem essa funçãozinha aqui, ou tirar. A gente também tem os efeitos, por exemplo, Drop Shadow. Acho que todo mundo já viu um Drop Shadow em algum site. Por exemplo, pode vir aqui no eixo X e no Y, aumentar essa sombra, fazer um blur. A gente vai ter esse efeito aqui como se estivesse flutuando. Isso daqui é bem interessante. Tem os outros também, por exemplo, Layer Blur, Background Color, por aí vai. E a gente tem a opção aqui de exportar. A opção de exportar é muito interessante. Por exemplo, vamos supor que você fez aqui a sua primeira tela e você quer exportar ela para mostrar para alguém, ou você tem uma imagem aqui e você quer exportar ela para enviar para alguém, seja lá o que for. Seguindo o exemplo da imagem, vamos supor que a gente quer exportar esse retângulo, a gente só vem aqui, seleciona ele, vem na opção de exportar e vai abrir o meuzinho. Tem como você exportar com uma imagem, PNG, JPEG, ou um SVG ou um PDF. O PDF é bem interessante caso você queira exportar uma página inteira, um layout inteiro, que é muito interessante. Agora vamos supor que você quer não só um elemento, uma imagem, seja lá o que for, vamos supor que você quer o frame inteiro. É só clicar no frame, ele já vai selecionar tudo. E você pode vir fazer a mesma coisa, por exemplo, selecionar o PDF e vir aqui em Export. Isso daqui é muito legal. Aqui no Figma a gente também tem a opção de fazer grids. Esses grids vão auxiliar a gente em fazer aqui o espaçamento das coisas, por exemplo. Vamos melhorar esse grid aqui, fazer um de colunas, por exemplo, e vamos supor vai ter 10 colunas. Pronto. Seguindo esse exemplo aqui, a gente pode pegar o nosso
nosso elemento e você pode ver que ele já vem e cria uma régua em cada um desses grids e eles vão podendo auxiliar a gente. Por exemplo, você pode vir aqui e usar isso daqui como base para você poder fazer os seus espaçamentos, seja lá o que você quiser fazer. O que a gente costuma usar aqui nessa resolução de 1366 para poder fazer um design é o de 12 colunas. O de 12 colunas ele é muito interessante. No caso, se você quiser copiar, é só fazer do jeito que está aqui. Esse layout de grids vai te ajudar para fazer qualquer design web. Ele é ótimo, é o que eu uso. A gente tem uma opção muito interessante do Figma, que é: vamos supor que você está fazendo outro layout. Por exemplo, esse das colunas eu só vim aqui e colei. Então você pode ir em outro layout, copiar qualquer coisa, por exemplo, colunas, cores, seja lá o que você quiser. Só vir aqui e dar um Ctrl V aqui em cima, por exemplo. Vem aqui em cima, dá um Ctrl V e pronto, já está selecionado. Pode fazer isso com cores, com textos, o que você quiser. E outra questão aqui muito interessante é que, vamos supor que você veio e fez outro frame, você está fazendo outra tela aqui, então você veio, criou outro frame, você quer usar o mesmo elemento que tiver aqui, por exemplo, as suas colunas. Então você pode vir, criar aqui nos 4 pontinhos e criar um novo layout. Pode vir aqui e colocar um texto aleatório, pronto, a gente tem aqui o nosso layout que a gente criou. A qualquer momento que a gente estiver aqui no nosso design e quiser utilizar, é só vir aqui, por exemplo, no próximo frame, clicou aqui e pronto, já está aqui, muito fácil. Você pode fazer isso, por exemplo, para cores também. A gente está aqui com o nosso verde selecionado, então a gente pode vir, apertar no maisinho, fazer a mesma coisa, B, Create Style, pronto, já vai estar aqui. Vamos supor que a gente queira usar, a gente vem nas cores, os quadradinhos, vai estar aqui já. Por exemplo, eu deixei outro aqui de exemplo, que é um gradiente. A gente pode vir nesse gradiente e clicar nele. Essas funcionalidades vão te ajudar caso você esteja fazendo um design bem extenso, bem longo, onde você vai usar as mesmas cores muitas vezes, em vez de você ter que toda vez pegar aquela cor, vir aqui, jogar o código dela, copiar, colar, copiar, colar. Em vez disso, você simplesmente vai criar um style e reutiliza ele na hora que você quiser. Isso é muito legal, muito interessante. E quando você sai aqui, ele fica aqui, ó. Então vamos supor que alguém vai pegar esse design para desenvolver, ele pode vir e ver as cores principais e vai ter acesso aqui aos códigos sem problema nenhum. Isso daqui também é muito interessante. Você pode fazer isso para tudo aqui no Figma, para as cores, para os grids, para os textos, toda questão de tipografia, você vai poder fazer isso. Então isso daqui é bem massa, isso aqui é bem legal. E já engatando aqui com a tipografia, a gente tem uma função bem legal aqui da tipografia, que no caso, vamos usar aqui a ferramenta de texto, e aqui a gente tem as seguintes opções aqui na caixinha de texto. A primeira opção é a de fonte. Como o Figma está online, você tem acesso a todas as fontes do Google Fonts, que são fontes gratuitas. Então, por exemplo, você pode vir aqui e ter acesso a todas elas aqui de maneira gratuita. No caso, eu vou usar a Roboto mesmo. E aqui embaixo você tem acesso a os pesos da fonte. Por exemplo, a gente está no regular. A gente tem aqui desde a opção mais leve até a mais pesada, no caso da Black, que a gente costuma mais usar é a Bold. Então aqui a gente já tem acesso ao peso da fonte. Aqui ao lado a gente tem acesso ao tamanho da fonte em pixels, no caso está em 50. Diminuir para 30, 16, o que você preferir. No caso aqui eu vou usar 50. Aqui embaixo a gente tem a distância de uma linha para outra. No caso aqui está 50, a gente pode aumentar para 70. E aqui a distância de parágrafos. Então, deixando aqui em cima 50. A de parágrafo é essa daqui, porque eu dei um Enter. Então você pode ver que dessas daqui o tamanho é 1 e dessa daqui que eu dei um Enter, o espaçamento é outro. No caso aqui eu posso aumentar para 50 também. Aí já dá uma grande diferença aqui. Seguindo aqui também, a gente pode ter acesso à orientação do texto. No caso ele está orientado à esquerda, a gente pode deixar no centro ou à direita, da maneira que você preferir. E a gente tem outras funcionalidades aqui que a gente não utiliza muito. Mas clicando aqui nesses 3 pontinhos, a gente tem outras funções, como por exemplo, caso você queira colocar uma linha embaixo, isso aqui é muito interessante, já precisei usar. E aqui dentro também no alinhamento, tem acesso a deixar o texto completamente justificado. Isso daqui é bem útil também. Tem como cortar no meio e outras funções aqui que a gente também não costuma usar, mas talvez você use. E aqui no mais, acho que a gente finalizou, acho que a gente viu todas as funções aqui e a gente vem aqui para a parte de prototype. Para a parte aqui de prototype, a gente vai usar aqui esse design que eu já criei. Esse aplicativo aqui vai ser desenvolvido futuramente pelo Cauã, então enche o saco dele lá para ele desenvolver o mais rápido possível. E a gente vem aqui pro prototype. É só você clicar aqui nessa opção. E essa opção aqui ela vai te deixar você fazer um modelo de como ficaria a sua aplicação para as outras pessoas poderem visualizarem e ver mais ou menos como ficaria. Por exemplo, a questão de prototype, vamos supor que alguém esteja usando isso como se fosse um aplicativo real. Então vamos supor que tem este botão aqui. Ele faz com que a gente consiga criar um hábito. No caso aqui do nosso aplicativo, a gente tem nossos hábitos, por exemplo aqui ler mais, e
este botão aqui é o que faz a gente criar os hábitos, ou seja, ao clicar nesse botão a gente vai para a tela de criação de hábito, que no caso é essa. Então a gente pode vir, pegar e só arrastar para outra tela. É bem simples, não tem segredo nenhum, é só você fazer isso daqui. Vamos supor que você quer voltar, no caso seria este botão aqui. Então você só vem, seleciona ele e arrasta para outra tela que você quer que ele vá, sem segredo nenhum. Tem outras opções mais a fundo aqui na questão do prototype, mas de maneira superficial não tenho por que falar sobre elas agora. A gente vai se aprofundando mais nessas opções no futuro. Depois disso a gente pode vir e dar um play no nosso projeto, clicando aqui em cima no topo. E aqui é como funcionam nossos projetos. E vamos porque a gente fez o nosso prototype, a gente vai clicar aqui no botão, pronto, a gente é redirecionado para outra tela. Isso daqui é bem legal para você apresentar o seu projeto para alguém que você queira que dê opinião, ou até mesmo para um cliente que você está prestando serviço. Então isso aqui é bem legal, muito interessante. E como eu falei no vídeo passado de como baixar a ferramenta para desktop, eu falei que você poderia baixar a ferramenta para celular. Então no caso, essa opção de prototype no aplicativo de celular é muito interessante. Você pode ir lá pegar o projeto que você fez, colocar no seu celular e ver da maneira mais fiel como ficaria. Isso daqui é muito legal. Mas no mais, o prototype é isso. Você pode se aprofundar. Futuramente eu vou falar mais sobre essa questão do prototype, mas no mais é isso, não tem muito segredo. Você pode só fazer algumas questões de animação e tal, mas o caso eu não acho muito interessante. O mais interessante mesmo é o design em si, na minha opinião. E daí a gente vai aqui para a terceira parte dessa barra, que no caso é o inspect, ou seja, a inspeção. Então vamos deixar aqui nosso texto aqui no canto, vamos fazer mais um retângulo aqui. E essa opção aqui de inspect, ela é muito interessante no caso de quando você entrega o seu design para um desenvolvedor. Então ele pode vir aqui e inspecionar cada elemento da sua interface. Então aqui ele já vai ter a questão do layout dos grids, as cores principais. No caso, se você fez algum style de tipografia, vai ter aqui nos styles. Então isso daqui é muito interessante. Então você pode vir clicar aqui no retângulo e ele já vai dar toda a questão de tamanho, altura, vai a opção de CSS, ou seja, a cor em CSS, ele te dá o código aqui, te dá o código aqui também. A mesma coisa para o texto, ele vai te dar o texto todo aqui, vai te dar aqui a fonte, tamanho, como ele tá, a cor, pode clicar no frame e ele vai te dar a cor do frame, o tamanho. Isso daqui é muito legal, é muito interessante. E se você pegar aqui a sua seta no mouse e colocar em cima de algum elemento, ele vai mostrar também a distância em pixel que ela está das coisas. No caso, ela está com a distância de 63 pixels do topo e 96 da esquerda, 769 para baixo. Vai ajudar muito a vida do desenvolvedor que estiver mexendo nisso daqui. Volte aqui para a questão do design. Você também tem como visualizar a distância entre um e outro, segurando a tecla Alt do seu teclado e colocando a seta em cima do outro elemento. No caso, a gente pode ver que a gente está com 277 pixels de distância do texto. Com a setinha do teclado a gente pode mudar isso daqui, deixar mais longe, mais perto, como você preferir. A gente soltar aqui, ele vai mostrar como ele fica no frame. Isso daqui é muito interessante para você poder alinhar as coisas da melhor maneira possível na sua interface. E já finalizando aqui na nossa parte de cima, a gente tem aqui um botão de share. Esse botão a gente vai poder compartilhar e a gente pode aqui copiar o link e mandar para alguém, seja para ver como que tá, ou seja para um cliente, da melhor maneira que você quiser. Aqui na opção de link, a gente tem a opção de somente visualizar, ou seja, quem tiver esse link vai vir aqui e vai ver, só ver como tá. No caso, eu acho que ele pode comentar também. E a gente tem aqui a opção de editar, onde a pessoa que recebeu o link vai ter como editar o seu projeto. Se eu não me engano, na conta gratuita, somente 2 desenvolvedores vão poder trabalhar juntos ao mesmo tempo. Só na versão paga que esse número vai poder aumentar, mas só para poder visualizar, se eu não me engano, o número de pessoas que podem visualizar na conta gratuita, acho que é ilimitado, isso se eu não me engano. Essa opção aqui ela é muito interessante. E pelo Figma estar online e pelo fato do Figma poder ser acessado pelo seu navegador, isso daqui facilita muito a vida de qualquer pessoa que estiver trabalhando com você ou de qualquer cliente, porque ele não vai precisar instalar nada na máquina dele, é só receber o link e visualizar. Isso daqui é show de bola. Esse botão aqui é o botão de play, que é para você poder ver o seu projeto, como é que tá, como a gente fez lá no aplicativo para poder ver o prototype. E aqui a gente tem a opção do zoom, você pode vir aqui, mexer manualmente ou fazer da maneira que eu falei no início do vídeo, segurar o Ctrl e usar o scroll do mouse, a rodinha do mouse, para poder estar te ajudando a navegar. Eu não recomendo que você fique muito longe, porque senão você vai acabar perdendo a noção aqui do tamanho dos elementos na sua interface. Então eu recomendo que você fique o mais próximo possível. Mas no mais é isso.
O Figma é uma ferramenta muito interessante, mas ao mesmo tempo é bem simples, não tem segredo nenhum em usar o Figma. É muito simples, bem legal de se usar, qualquer pessoa pode usar. E a partir daqui, depois que você já viu todas as ferramentas do Figma, você já consegue criar uma interface, seja para mobile, desktop, seja o que for. Você já consegue fazer, você já aprendeu todas as ferramentas. O próximo vídeo a seguir é a gente criando uma interface aqui no Figma juntos. Então é isso aí, até mais galera, valeu, falou!